Gênesis capítulo de número 32. A partir do 22, vamos ler até o... Vou ver até o 30, eu acho. Diz assim a palavra de Deus: naquela noite, Jacó levantou-se e tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Até aí, amém. Esqueci de mencionar, querida, a apóstola Kelly, uma alegria te ver aqui com a gente. Estávamos em oração pela tua vida. Quem estava orando pela apóstola aí, querida? Tá, eu estou olhando aqui, hein, ó. E a câmera está pegando. Mas que bom, apóstola, que você está com a gente aí. Tá muito feliz. Querido, hoje nós vamos falar de um personagem, um dos personagens mais citados na Bíblia Sagrada. E o cara tem pouca importância, hein? O Emerson, o cara é fraquinho. Jacó, pai das 12 tribos. Nós vamos falar de Jacó. Jacó, quem era Jacó, querido? Jacó era neto de Abraão, filho de Isaac. Jacó era o pai ainda das 12 tribos de Israel. Querido, Jacó, como a gente fala, né? Era neto de crente, filho de crente, mas ele não era crente. Ele nasceu em um ambiente, querido, das promessas do Senhor. Ele viu o sobrenatural de Deus. Ele foi testemunha através dos avós, do pai. Porém ele próprio não teve a sua experiência com Deus. Por isso eu digo, ele era neto de crente, filho de crente, mas ele não era crente. Então, querido, nós vamos aqui dar uma relembrada na história de Jacó, até o momento que a gente leu aqui em Gênesis capítulo 32. Então eu vou dar uma relembrada na história. Jacó, querido, ele nasceu como segundo filho de Isaac e de Rebeca. Ele era irmão gêmeo de Esaú. Nós sabemos a história que Rebeca, a mãe de Jacó, ela foi visitada pelo Senhor em Gênesis capítulo 25. E nesse ambiente ela estava grávida. E acontecia que dentro dela havia meio que uma disputa territorial ali. Os filhos se moviam dentro dela, e a gestação dela não era das mais tranquilas. E ela, quando ela encontra esse anjo do Senhor, o Senhor fala para ela assim: ó, dentro de você não tem apenas 2 filhos ou 2 crianças, tem 2 nações dentro de você. Dentro do seu ventre há 2 povos, e esses povos eles vão guerrear entre si, e o maior ele vai servir o menor. E isso aí é uma promessa que Deus fala com Rebeca quando ela estava sozinha. Então ela ouviu do Senhor isso, e ela estava sozinha. E meio que essa profecia lança ali um pano de fundo para a história de Jacó e de Esaú, que eram os irmãos gêmeos, os que estavam dentro do ventre de Rebeca. Aí nós entendemos que a história, nós lembramos dessa história, é uma história muito conhecida, que Esaú era o primogênito. Ele nasce primeiro no momento do parto, e depois que Esaú ele sai, Jacó nasce logo em seguida, segurando o calcanhar de Esaú, né? E há algumas controvérsias, né? As pessoas gostam de dizer que o nome Jacó significa enganador, mas não é. O nome Jacó significa aquele que agarra o calcanhar.
não significa enganador. Embora a história, Jacó se torne um enganador, mas o nome significa aquele que agarra o calcanhar. E nós sabemos a história também que Jacó e Esaú eram dois caras diferentes na personalidade e no caráter. Jacó era aquele cara mais caseiro, mais ligado à mãe, mais ligado aos afazeres de casa. Era o cara que acompanhava a mãe ali, né? Talvez o cara que acordava cedo, Cid, arrumava o quarto, né? Colocava o tênis no lugar certinho, a toalha no lugar certo. Isso aí é os maridos que as esposas estão buscando. Fiquei lá em casa. Lembro quando a minha esposa saiu aqui, eu posso falar só um pouquinho enquanto ela saiu ali, né? Porque apareceu lá tá vindo lá atrás já. Mas querido, Jacó talvez era o cara que era o mais organizado e estava ali caminhando junto com a sua mãe. Esaú já era aquele cara do mato, brutão, caçador, gostava do campo, gostava de caça. Era um cara totalmente oposto ao seu irmão Jacó na personalidade. E a personalidade dos dois, querido, na verdade a profecia que a mãe recebeu sobre os filhos influenciou na forma deles viverem dentro de casa. E Esaú, ele se torna o predileto do pai. O pai gostava de Esaú, Léo, porque era caçador. É como se o pai olhasse e falasse: esse é meu menino. Pepe, o menino saía para caçar. O pai ficava todo orgulhosão, né? É o orgulho do papai. Então esse caráter e a forma dos dois fazia com que entre eles havia uma disputa também. Havia uma disputa entre eles. Então Esaú era o preferido do pai e Jacó era o preferido da mãe. Se você quiser pode tirar o texto aí, depois eu falo de novo, Rafa, um texto para a gente abrir. Então desde a infância, Jacó e Esaú, eles tiveram esse entrave no relacionamento por causa de uma profecia que a mãe ouviu lá atrás sozinha. O pai não estava junto, e ela ouviu que o maior ia servir ao menor. Passado um tempo, eles já um pouquinho grande, homens formados, Jacó, como o cara mais caseiro, o cara que caminhava junto com a sua mãe, ele prepara um alimento. Ele prepara, a Bíblia vai dizer que ele prepara um prato de lentilha, um alimento provavelmente saboroso e que tinha um cheiro agradável. Esaú, por sua vez, ele está chegando de uma caça. Ele chega e ele sente o cheiro daquele alimento, e ele chega no popular, varado de fome, na broca. Ele chega e sente o cheiro, e ele fala assim: Jacó, por que você não me dá desse guisado aí, esse prato de lentilhas? Aí Jacó, com a astúcia dele, ele fala assim: eu te dou, mas para isso você tem que me dar a sua primogenitura, o direito da primogenitura. Me dá o direito. Querido, o primogênito, ele tinha alguns benefícios. A herança era dobrada, ele tomava conta das coisas do pai. Na ausência do pai, ele era o cara da família, ele assumia o compromisso, ele assumia o controle da casa. E tudo que era do filho primogênito era o dobro sobre o restante dos irmãos. E normalmente o primogênito, ele dominava o restante da família. Aí Jacó fala assim: Esaú, me dá o direito da primogenitura, que eu te dou essa comida que está aqui. Aí às vezes a gente pode pensar assim: cara, Jacó estava fazendo uma comida top demais, é como se fosse uma picanha. Não, querido, não era não, Tereu. Era o prato normal do dia. Era um prato que os caçadores ou os pastores comiam, porque era um prato fácil de fazer, um prato rápido de fazer. É como se fosse um arroz e feijão nosso, é do cotidiano, todo dia tem isso, a gente come. Aí às vezes pensa assim: cara, talvez a comida que Jacó estava preparando era coisa absurda, o trem top. Não, era uma coisa simples, coisa que tinha todo dia. E Esaú, ele chega, a linguagem de Esaú é exagerada nessa parte, que ele fala assim, quando Jacó fala para ele assim: me dá o direito de primogenitura, que eu te dou o alimento. Ele fala assim: que me adianta a primogenitura se eu morrer de fome? Ele não ia morrer de fome, querido. E ele abriu mão de algo sobrenatural de Deus
por algo simples e rotineiro do dia a dia, por um prato de lentilhas. Aqui Deus já começa a ministrar algo em nós, querido. Quantas vezes abrimos mão do que é sobrenatural e espiritual de Deus para nossas vidas, algo que é eterno. Vou falar de novo, algo que é eterno, por minutos de prazer, cara. Tá tirando, mano. Querido, nós fazemos isso todos os dias. Daqui a pouco nós vamos enfatizar isso, querido. Então nós vemos aqui que Esaú, ele abre mão da sua primogenitura por um prato simples, algo do dia a dia. Todo dia tinha isso, e ele abriu mão por isso. Aí nós vemos ali que Jacó, ele dá o alimento para Esaú. Esaú faz a troca mal sucedida, né? Mal feita, não mal sucedida, mal feita. Trocou a primogenitura por um prato de lentilhas. E aí nós vemos que o ambiente entre eles não era dos melhores, até que um momento Isaac, ele, que era o pai de Esaú e Jacó, ele já estava velho. E na mente dele, ele ia morrer, cara. Falou assim, eu estou para morrer. Ele já não enxergava mais. E ele fala assim com Esaú. Vou falar mais perto aqui, que a minha esposa fala assim, você está falando muito longe do microfone, não estou te ouvindo direito. É a minha esposa que vai me dando os toques lá em casa, entendeu? É assim na sua casa também, né, Pepe? Você dá uma risadinha boa aí, é assim também. Pastor Gustavo, eu sei que é assim. Nós precisamos das mulheres, querida. Então Isaac, ele fala assim, meu filho, Esaú, vai fazer, prepara uma caça para mim, sai para caçar, daquela forma que você sabe, prepara um alimento para mim, da forma que você sabe que eu gosto, prepara tudo isso, me dá para me alimentar, que eu quero comer e te abençoar antes que eu morra. Nós temos aqui agora Isaac pensando assim, caraca, eu vou morrer, mas eu preciso abençoar o meu filho. E Esaú fala assim, vou sair, vou fazer isso, pai. Só que enquanto Isaac falava isso, Léo, Rebeca estava ouvindo. A esposa, Rebeca estava aqui, ó, por detrás da porta, ouvindo Isaac falando com Esaú. Querido, nós não estamos falando de inimigos dentro de casa, não, era uma família isso aqui, tá? Era o pai, estava conversando com o filho primogênito, a mãe estava escutando, e eles não estavam brigados não, era algo que estava acontecendo dentro da casa. Aí Rebeca, ela escuta essa história, e ela busca o filho. Agora Jacó fala assim, aí Esaú sai para buscar a caça para o pai, né? O pai falou assim, vai lá, caça um animal para mim, faz esse animal, prepara para mim, eu vou comer, vou te abençoar para eu morrer em paz. E Esaú sai. Rebeca chega e fala assim com Jacó, Jacó, eu ouvi seu pai falando com Esaú agora, mandando ele caçar um animal, e ele vai caçar esse animal, Esaú vai preparar esse animal e trazer para o seu pai, vai preparar, seu pai vai comer e ele vai abençoar Esaú. Aí é como se Jacó falasse assim, né? E aí? Aí a mãe, querido, eu não estou defendendo a Rebeca não, mas eu acredito que movido por uma palavra que ela ouviu lá atrás, onde ela ouviu que Deus falou assim com ela assim, ó, o mais velho vai servir o menor. Ela pensou assim, se Isaac abençoa Esaú, vai dar ruim os planos de Deus. Então eu tenho que fazer uma coisinha aqui, eu tenho que dar uma ajudinha para Deus, porque senão ele vai abençoar Esaú, e o plano de Deus é que Isaac, é que Jacó seja o primeiro. Vocês estão entendendo até aqui, querido? Então nós vemos aqui Rebeca, ela olha para Jacó e fala assim, Jacó, seu irmão saiu para caçar, você vai agora no rebanho que nós temos aqui em casa e pega um animal ali, que eu vou pegar esse animal e vou preparar para o seu pai antes de Esaú chegar. Aí ele falou assim, mãe, mas meu pai vai me conhecer na hora. Lembrando, Isaac estava cego, ele não enxergava. Aí ele fala assim, mãe, se eu chegar no meu pai, ele vai conhecer. O meu irmão é todo peludo, Esaú, e eu tenho o braço liso. Aí ela fala assim, não preocupa não, eu vou dar um jeito. Aí Jacó fala assim, mãe, mas se der errado, meu pai vai me amaldiçoar.
Aí a mãe toma pro peito que fala assim: toda maldição caia sobre mim. Só faz o que eu estou falando. Vai lá, pega o alimento, pega no nosso cordeiro, no nosso rebanho aqui. Eu vou preparar do jeito que seu pai gosta, porque eu sei como ele gosta. Vou ofertar para ele, mas eu sei que vai levar, e ele vai te abençoar. Aí ela vai lá e prepara, pastor Gustavo. Vai, prepara, ele pega o alimento dentro de casa mesmo, traz, prepara, e aí a mãe vai, pega uma roupa de Esaú e coloca sobre Jacó. Pega uma roupa de Esaú, põe sobre Jacó. Pega pelos, lã de ovelha e coloca sobre o braço de Jacó. E a Bíblia fala sobre a lisura no pescoço. Coloca pelos, para ele se passar por um cara peludo que era Esaú. Prepara o alimento. Aí agora Jacó chega diante do pai e fala assim: pai, eu trouxe a comida que eu falei que eu ia preparar para o senhor, que o senhor pediu. Aí o pai vai ficar assustado e fala assim: como que você já fez isso tão rápido? Aí ele fala assim, aí olha o que o menino fala, cara. Jacó fala assim: não, o seu Deus proveu o alimento, por isso que eu cheguei rapidão. Olha pra você ver como que a mentira, ela começa, e está envolvendo até Deus na história. Não, é o seu Deus, pai, proveu o alimento rapidinho, não precisei nem caçar. Aí eu fiz o alimento. Ele falou assim: mas quem está aí? É Esaú, seu filho, é ele. Mas a voz é de Jacó. Chega mais perto, porque ele não podia enxergar. Aí Jacó chega mais perto, ele vai e toca no braço, ele toca no corpo de Jacó, e ele sente o pelo, que era a lã das ovelhas, né, do carneiro. Ele fala assim: é peludo como Esaú. A voz é de Jacó, mas Esaú, porque eu estou sentindo o pelo aqui. Aí ele ainda fica na dúvida. Ele fala assim: dá um beijo no pai aqui. Aí o Jacó vai abaixa para dar um beijo. Aí ele sente o cheiro da roupa, que era de Esaú. Aí ele fala: não, é Esaú mesmo. O cheiro é de Esaú também. A pele é de Esaú e o cheiro é de Esaú. Talvez ele pensou: não sei porque você me está falando igual Jacó, mas é Esaú. A Bíblia vai falar que ele se alimenta. E depois que ele se alimentou, ele chamou Jacó e abençoou Jacó com a bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura, querido, era tipo assim: o pai estendia a mão direita sobre o filho e declarava sobre ele. Fala tipo assim, ó: que os seus irmãos te sirvam, que toda a relva do campo, toda a riqueza seja sobre a sua casa, sobre a sua família, que você prospere, que todas as nações elas sejam submissas a você. Era tipo isso. O pai lançava uma palavra profética sobre a vida do filho. Isso era a bênção da primogenitura. E o filho já herdava tudo aquilo que o pai tomava controle de casa. O filho herdava aquilo. Aí Isaac, ele libera essa palavra da primogenitura sobre Jacó, pensando que Jacó era Esaú. Aí Jacó, ele sai de cena agora. Ele sai de cena. A Bíblia vai dizer que Jacó, saindo de cena, um pouquinho depois, chega. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis 27:30. Aí, mal acabara Isaac de abençoar a Jacó, tendo esse saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. Meu Deus. Jacó tinha acabado de usurpar a bênção da primogenitura, e Esaú chega da caçada. Ele chega da caçada e começa a preparar o alimento da forma que o pai queria. E ele chega agora: pai, eu trouxe o alimento para você comer e me abençoar, como o senhor tinha dito. Aí o pai fala assim: quem é você? Ou quem é esse que acabou de sair daqui, porque eu te abençoei agora? Aí o menino, o Esaú fica pensando assim: não, foi Jacó, pai. Ele já fez isso outra vez, e mais uma vez ele me passou para trás. O nome dele já não é Jacó, é à toa. Aí ele fala, aí Isaac fala assim: filho, eu já liberei a bênção da primogenitura sobre o seu irmão. Eu já liberei sobre ele, ele já foi abençoado. Aí a Bíblia vai dizer, no versículo 33, volta no 33. Olha o que quando Esaú, quando ele fala, né? Pai, estou aqui.
Então estremeceu Isaque de violência, comoção, e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesse, e o abençoei, e ele será abençoado. E a bênção da primogenitura era um negócio meio doido. A bênção foi lançada, ela não podia ser revogada, e ele já tinha abençoado. Aí Esaú vai falar assim: pai, não sobrou nada para mim. Como se assim? Eu sei que você já abençoou meu irmão, mas não sobrou nadinha para mim não. Aí o pai fala assim: não, filho, não sobrou. Na verdade o pai lança até uma palavra sobre ele, tipo assim: você vai ser servo dele, porque eu já abençoei ele. Aí Esaú, a Bíblia vai dizer que Esaú, quando ele ouviu essas palavras, ele bradou profundo amargor, e lhe disse: abençoa-me também a mim, pai. Só que Isaac falou assim: não sobrou nada, filho. Aí, querido, o que acontece? Aí agora nós temos dois pais, Isaac e Rebeca, pensando naquilo que aconteceu dentro de casa, Cid. E agora Esaú fala assim: eu vou matar o meu irmão, porque ele roubou a minha primogenitura. Só que aí os dois pais se unem agora e meio que falam assim: ó, vai embora daqui, porque seu irmão vai te matar. Ele está nervoso pra caramba contigo, ele vai te matar. Esaú vai te achar e te matar. Vai embora daqui, você vai lá para casa do meu tio, que é Labão. Você vai ficar lá por um tempo, até que o seu irmão se esqueça disso, ou que ele te perdoe para você voltar. Mas some daqui, porque senão o seu irmão vai te matar. Aí nós temos agora Jacó. Vou dar um pulo agora para frente aqui. Pulei para frente. Jacó agora ele vai para a casa do seu tio Labão. Ele vai para a casa do seu tio Labão. Chega lá, ele começa a se interessar por uma das filhas, uma de suas primas, né? Ele tinha duas filhas, Raquel e Lia. Ele se interessa então por Raquel, e ele faz um acordo com Labão: você vai trabalhar 7 anos para você casar com a minha filha Raquel. Lia era a irmã mais velha, Raquel era mais nova. Ele fala assim: ó, mora comigo aqui, trabalha para mim, você vai casar aqui em casa. Eu vou te dar a minha filha Raquel. Você trabalha 7 anos para mim e tá pago. Te dou ela em casamento. Ele trabalha arduamente 7 anos. A Bíblia diz que 7 anos foram como poucos dias, de tanto que ele amava Raquel. Olha para você ver. Aí para os casados, tá vendo? 7 anos foram poucos dias, porque ele amava muito Raquel. Só que Jacó, um cara que passou o seu irmão para trás, enganou o seu irmão, usurpou aquilo que era do seu irmão. Agora ele começa a ser traído e passado para trás pelo próprio sogro Labão. Como se diz no ditado popular, o karma veio rápido. Mas, querido, isso aqui é só a lei da semeadura. Deixa eu te dizer algo sobre a lei da semeadura. Não existe nada especial ou espiritual na lei da semeadura. Se você plantar muito, você espera o quê? Colher muito. Se você planta pouco, você espera o quê? Colher pouco. Se você não plantou nada, você vai esperar colher alguma coisa? Não. Então não tem nada especial na lei da semeadura, nada espiritual. O que acontece é o seguinte: não tem como você plantar e não ter colheita. Se você plantou, a colheita é obrigatória. O que você está plantando? O que a gente está plantando, querido? Jacó, ele saiu da casa dos seus pais fugido. Ele saiu correndo, sem despedir de ninguém. Jacó não era um cara fechado dentro de casa, a Bíblia não fala disso, mas talvez ele tinha alguém que importava com ele também, que ele nem pôde se despedir, por uma escolha errada, por uma ajudinha que a mãe deu, ajudou Deus. Deixa eu ajudar Deus aqui, porque se Esaú receber a bênção, a promessa não cumpre. Querido, deixa eu te dizer, se Esaú tivesse sido abençoado com a primogenitura, não mudava nada na vida de Jacó. Se ele tinha uma promessa, não precisa de uma bênção da primogenitura não, querido.
Se Deus falou, Ele vai fazer. Ninguém precisa mover diferente. O que você precisa fazer é caminhar de acordo com a palavra que você recebeu. Ah, mas pastor, mas você não sabe o que eu tenho passado. Não sei mesmo não. Mas eu sei que se Deus falou, Ele vai cumprir. Mas você tem que alinhar naquilo que Ele falou para você fazer. Aí nós temos Jacó agora indo embora de casa. Indo embora de casa fugido, porque não podia nem despedir, porque o irmão queria matar ele. Aí Jacó foge de casa. O pai e a mãe falam assim: ó, vai lá para casa do meu irmão. Ele casa com ele, eu falei já, né, com a filha de Labão. Ele trabalha 7 anos para casar com Raquel. No dia do casamento, na noite de núpcias, casamento lá que ele durava 7 dias. Os caras bebiam pra caramba. Não tinha luz, né, igual dentro de casa. O cara já estava bêbado lá no 7º dia. Aí era a noite de núpcias, dentro da barraca, sem luz, sem nada. Labão vai, em vez de entregar a Raquel para ele, dá a filha que chama Lia. Aí Jacó, ele acorda pela manhã e vê Lia do seu lado ao invés de Raquel. Ele trabalhou por Raquel, ele amava era Raquel, mas ele recebeu foi Lia. Aí ele vai procurar o pai, o sogro, né, o pai da Raquel. Fala assim: você me enganou, Labão, eu trabalhei foi por Raquel. Aí ele: Jacó, não sei de onde você veio, mas daqui aonde nós estamos, a filha mais nova não casa antes que a mais velha, não. Lia é mais velha, eu precisava casar ela primeiro. Faz o seguinte, dou Raquel também, mas você vai levar a Lia. Você já ganhou Lia, 7 anos. Trabalha mais 7 anos, eu te dou Raquel. Você tá doido aí, ó. Só que deixa eu dizer, só para você achar, é menos pior um pouquinho. Logo após a noite de núpcias, a festa de casamento, ele já teve a Raquel como esposa também. Só que ele teve que trabalhar por mais 7 anos para pagar isso. Mas ele não teve que esperar mais 7 anos para ter. Ele teve as duas. Só que Raquel, ele continuou para trabalhar mais 7 anos para pagar isso. Mas você está aqui comigo, não está, querido? Você está entendendo aqui que ele já foi passado para trás. Aí, querido, o que a gente vê aqui agora? É a relação de Jacó com Labão. Uma relação estranha de Jacó com seu sogro. Porque o seu sogro constantemente passava ele para trás. Mudou o salário dele. O sogro falava assim: ó, vou te pagar X. E ele começava a prosperar. O sogro falava assim: não, vou te pagar isso mais não, vou te pagar outro. Aí o sogro falava assim: vou te pagar porcentagem agora, pastor Gustavo. Só que Jacó prosperava demais. Aí ele falava assim: pela porcentagem está ruim, vou mudar a forma de pagamento. Labão passou Jacó para trás um monte de vez. Tudo aquilo que Jacó tinha plantado, ele estava colhendo agora, lá na casa do seu sogro. O sogro passando ele para trás. Só que algo doido estava acontecendo. Porque Deus tinha uma promessa na vida de Jacó, querido. Deus tinha uma promessa na vida de Jacó, porque tinha falado com a mãe dele. E a Bíblia vai dizer que Jacó começou a prosperar em todas as áreas. O sogro passava ele para trás, ele prosperava ainda mais, Léo. Isso aí a gente aprende também que se Deus abriu a comporta do céu para te abençoar, filho, não tem ninguém que vai impedir isso não. Pode aparecer um monte para jogar você para baixo, mas se Deus olhou e falou: vou abençoar, ninguém para não agir de Deus não. Se você concorda com isso, aplauda ao Senhor, querido. Em nome de Jesus. Aí nós vemos uma relação entre Jacó e o seu sogro, uma relação conturbada. Seu sogro passando ele muito para trás, até que ele decide o seguinte: cara, vou voltar para minha casa. Sabe quantos anos que tinha passado aqui? 20 anos. Que ele saiu da sua casa, corrido do seu irmão. Passaram-se 20 anos ele na casa do seu sogro Labão. Só que Jacó era um outro camarada agora. Jacó era um camarada próspero, um cara rico, um cara com muitas posses, um cara com nome na sociedade. Era uma outra realidade. Jacó não era aquele cara que saiu corrido lá da casa do seu pai sem nada. Não, ele tinha propriedades, ele tinha um nome, ele tinha uma família, ele tinha riquezas. Era um cara riquíssimo. E ele agora, ele pensa assim: vou voltar para casa.
Só que ao mesmo tempo que ele pensa, vou voltar para casa, ele lembra do irmão. Ele fala assim, cara, 20 anos depois, ele fala assim, o meu irmão provavelmente está me esperando para me matar até hoje, pelo que eu fiz com ele. 20 anos se passaram. Aí Jacó faz o seguinte, eu vou voltar para casa. E ele começa a pensar como que seria o encontro dele com o irmão. Só que ele era rico agora, ele começa a pensar na forma que ele ia encontrar com o irmão. Ele prepara um monte de presentes. Aí ele faz o seguinte, ele coloca um monte de presente na frente, carruagens na frente, e ele quer, aí ele, olha você ver, ele vai pegar os filhos que ele tinha, porque ele tinha duas esposas, ele tinha Raquel e tinha Lia. Ele coloca presentes, coloca Lia, coloca as servas que eles tinham, e ele coloca Raquel por último junto com ele, para encontrar o irmão. Olha pra você ver, o cara era corajoso, hein, Emerson? Ficou lá atrás, colocou todo mundo para encontrar com o irmão primeiro. Foi lá para trás, Léo. Aí ele fala assim, vou voltar e vou encontrar meu irmão. Só que eu preciso preparar algo para encontrar ele, porque meu irmão provavelmente quer me matar até hoje. Querido, Jacó saiu fugido sem bens. Agora ele é um outro cara para voltar. Só que a mente dele não mudou. Você lembra que eu falei que Jacó, ele era neto de crente, né, no dito popular, neto de crente, filho de crente, mas ele não era crente. Viveu boa parte da sua vida ancorado nas experiências que os avós tiveram, que os pais tiveram, mas ele nunca teve experiência. Daqui a pouco a gente vai falar disso aqui. Querido, aí Jacó, ele fala assim, eu preciso voltar. Mas a forma com que ele conduz a volta dele, nós entendemos, Jacó, ele não se converteu ainda, porque a postura não mudou. Quem era Jacó? Era um cara que ele não conseguia enfrentar o problema de frente. Quando ele aprontou com o irmão, ele fugiu. Agora ele está trabalhando para o sogro passando ele para trás, ao invés dele chegar, porque ele tinha nome, ele tinha uma família, ele tinha dinheiro, chegar e trocar uma ideia com o sogro, não. Ele fala assim, eu vou embora, vou fugir de novo. É um cara que não enfrentava os problemas. Aí ele sai fugido, sem falar com o sogro que estava indo embora. Da forma que ele saiu de casa fugido 20 anos atrás, agora ele está saindo fugido da casa do sogro, levando os netos e as filhas. Aí ele sai de casa fugido, levando os netos e as filhas. Labão, no outro dia ele olha, fala assim, cadê José? Ó, cadê José? José está em outra história, né? Cadê Jacó? José. Cadê Jacó? Fala assim, Jacó foi embora com as suas filhas e com seus netos. Como assim? Ele nem despediu de mim, tá indo para onde? Tá voltando para casa. Labão agora fala assim, cara, vou pegar esse moleque, o moleque por minha conta, vou pegar esse camarada, vou encontrar ele. Prepara os homens e sai na captura de Jacó para pro deserto afora. Querido, olha você ver, Jacó era um cara que onde ele passava, as alianças que ele fazia, ele não podia voltar mais. Ele passava, gerava algo ali, rompia algo ali, deixava algo aberto, não podia voltar mais, porque ele não tinha firmado as alianças naqueles locais. Saiu de casa fugido, foi para a casa do sogro, viveu lá por 20 anos, sai fugido agora. E ele sai fugido sem poder voltar, porque não estava nada resolvido, ele sai obrigado, escondido. Da mesma forma que ele não podia voltar para casa, porque o irmão estava esperando para matar ele 20 anos depois. Você está entendendo até aqui, querido? Daqui a pouco vai ser o fechamento, vai melhorar, prometo para você. Aí, querido, nós temos aqui então uma realidade. Jacó, ele lutando, querido, para se render ao Senhor de verdade. Quando eu falo assim que Jacó, ele viveu a experiência dos avós, dos pais, mas ele nunca teve a sua experiência real. Querido, a mãe de Jacó deu uma ajudinha para Deus. Ela pensou, não, deixa eu colocar aqui meu filho. Essa ajudinha que ela deu para Deus, teoricamente, fez Jacó ir embora, ficar 20 anos longe de casa, os filhos crescendo longe dos avós. Ele não pôde despedir dos amigos, os filhos cresceram longe da família, longe de primos talvez. Atrasou a vida do cara em 20 anos, uma ajudinha que ela quis dar para Deus.
Querido, deixa eu te falar, nós fazemos isso todo dia, viu? A gente quer dar uma ajudinha para Deus. Eu vou te lembrar daqui a pouco de algumas ajudinhas que eu sei que vocês fazem. Aí nós temos agora Jacó voltando. Como eu disse, como ele estava voltando, presentes na frente, as servas, Lia, por último Raquel, ele com Raquel. Deixou todo mundo na frente para enfrentar o irmão dele. Naquela época não existia o WhatsApp, mas as notícias corriam. O irmão dele sabia, já estava esperando ele. Na volta, agora nós entramos naquele texto que nós lemos. Na volta, ele começa, quando ele está indo para o encontro do irmão, ele passa pelo Val de Jaboque. Ele chega no Val de Jaboque, ele encontra um homem. Ali, querido, era o próprio Deus. Uma teofania, que é a aparição de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que ele passa todo mundo, passa os presentes, passa a carruagem ali com Lia, Raquel e os filhos, e ele fica só no vale. E ele encontra esse homem, e a Bíblia vai dizer que ele peleja contra esse homem até o amanhecer. E ele vai, pergunta o homem fala assim: Jacó, me deixa embora, porque o dia já está raiando, já está amanhecendo, nós ficamos lutando a noite toda, deixa eu ir embora. Aí ele fala assim: mas qual que é o seu nome? Aí o anjo não fala para ele o nome, pergunta ele: qual que é o seu nome? Ele fala Jacó. Ele falou assim: ó, seu nome não vai ser mais Jacó, seu nome vai ser Israel, porque você lutou contra os homens e contra Deus e prevaleceu. Querido, eu quero enfatizar que Jacó, a partir desse momento, ele começa agora a ter um encontro de verdade, a experiência dele com Deus, porque na volta para casa ele encontra o Senhor. Você está aqui comigo, querido? E nós vemos Oséias capítulo 12, versículo 3 e 4, falando de Jacó. E ele fala de fato, quando acontece a mudança na vida de Jacó, é quando ele encontra o Senhor no Val de Jaboque, e o Senhor fala com ele. Aí, querido, nós temos agora Jacó. Sabe quantos anos que Jacó já tinha aqui? 97 anos. A Bíblia fala de 97 anos. Aí dá pra gente até fazer uma conta boba aqui. Sabe quantos anos que Jacó tinha quando a mãe dele fez ele enganar todo mundo para fugir? 77 anos. A gente pensa que ele era um menininho, um adolescente. Um adolescente, não, a mãe está protegendo um adolescente de 77 anos que ele tinha quando a mãe fez ele enganar o pai. Ele ficou 20 anos fora, e ele voltando agora com 97 anos para casa. Só que na volta ele encontra com Deus no Val de Jaboque. Querido, Jacó, durante boa parte da sua vida, ele viveu a sombra de uma fé herdada, uma fé dos seus pais. Ele nunca tinha um encontro dele com Deus. E a gente vê isso com clareza lá em Gênesis 28, quando ele tem aquele sonho, que ele vê uma escada que ligava até os céus, e ele fala assim, olha o que ele fala: se o Senhor me abençoar para eu encontrar meu irmão, ele vai ser o meu Deus. Ou seja, até aquele momento não era Deus de Jacó. Inclusive a Bíblia, em alguns momentos, quando vai citar o Deus de Abraão e Isaac, não completava com Jacó, não falava de Jacó, porque Jacó nunca tinha falado assim: ele é o meu Deus, ó, se o Senhor me abençoar, o Senhor será o meu Deus. Então Jacó, ele faz um voto condicional: se Deus abençoar, ele vai ser o meu Deus. E ele encontra o Senhor no Val de Jaboque, e a vida dele é mudada nesse momento. Querida, agora que nós vamos passar para o final dessa palavra e aplicar tudo isso que a gente viu, eu só fiz um resumão aqui, do início até agora, para você entender a leitura que nós fizemos. E eu quero aplicar essa palavra para nós, e como que ela serve para nós. Querido, deixa eu dizer, muitos de nós que estamos aqui, nós temos promessas ministeriais, nós temos promessas materiais, talvez emocionais, e outras promessas.
Nós somos cheios de promessa aqui, cara. Quando eu falo para você assim, Deus tem uma promessa na sua vida, não é um jargão de pregador, Deus tem. Deus quer te usar, Ele quer te usar, Deus quer usar todo mundo. Então quando nós olhamos para cá, nós vemos Jacó, um cara complicado, desde criança. Um cara que onde ele passava, ele criava embates, e ele criava problemas, ele não podia mais voltar naqueles locais. Querido, Jacó nunca de fato ele quis se render ao Senhor e ao Deus dos seus pais. Ele vivia experiências ele vivia a vida com as experiências dos antepassados dele. Pra você ter uma ideia, quando ele estava voltando para encontrar o irmão, porque ainda nós não lemos a parte que ele encontra com o irmão. Você lembra que o sogro saiu para ir atrás dele? Na hora que o sogro encontra ele, o sogro dele passa um sabão nele, chama a atenção nele, fala um monte. O sogro foi para matar ele, Léo. Só que Deus encontrou o sogro e falou assim: não toca no Jacó não. Falou com o sogro Labão, antes de encontrar com Jacó, porque ele ia matar Jacó. Aí ele encontrou Jacó e deu uma lição de moral em Jacó. Jacó precisava disso, querido? Não. Jacó já tinha um nome, ele já era outro cara. Ele tinha uma descendência, ele tinha família, ele tinha riqueza, ele tinha um nome na sociedade. Mas ele continuava fazendo as coisas erradas. Querido, quantos de nós queremos viver a experiência dos nossos pais? Deixa eu dizer, o que o seu pai viveu é ele que viveu. Você precisa ter a sua experiência. Eu sou nascido e criado no Evangelho, querido. Muitas vezes eu me lembro de criança, alguém bater no portão lá de casa. Meu pai é evangelista na Assembleia de Deus. Fala assim: irmão Nelson, vão ali para expulsar um demônio, tem um irmão endemoniado ali, de noite. Aí meu pai saía, ia lá de noite, com a calça social dele, o chinelinho, expulsar um demônio de noite, bispo. Eu tinha um vizinho que toda semana estava endemoniado. Toda semana tinha que ir lá orar para ele. Parecia que lá em casa era um ponto assim, ó: nós precisamos expulsar um demônio, mas tem que parar lá no Monels primeiro. Todo mundo passava lá em casa e pegava meu pai, colocava dentro do carro e partia. Mas a experiência era dele, eu nunca fui. Querido, nós não podemos viver de experiência das outras pessoas. Você tem que ter a sua experiência. Quando é que você vai olhar e entender que aquilo que seus pais viveram te salva? O que te salva é o que você vai viver com Deus. É muito difícil, a gente parece que tem que desenhar às vezes para nós mesmos, para entender que a experiência deles é deles. Eu me lembro quando na igrejinha um fogo descia. Não, você que estava fazendo louvor lá quando descia, você era o pregador da noite, você estava... Não, eu só lembro que eu estava lá, eu estava no colo. E você já participou do quê? Querido, diante de Deus, deixa eu te dizer, eu falo isso para os meus filhos dentro de casa. Eu quero que os meus filhos sejam salvos, quero que eles sejam cheios de Deus. Eu quero que eles voem muito mais além do que eu e a minha esposa. Eu quero que eles voem muito mais. Mas eu falo com eles: cara, vocês têm que ter a experiência de vocês. O que eu vivo vale para mim. Eu falo com eles assim: eu estou lutando para chegar lá e ser aprovado. Eu não posso fazer nada por vocês. O que eu tenho para oferecer é mostrar o caminho e a verdade, mas quem tem que andar nele é o Senhor. Querido, e nós? Jacó era um cara que viveu a experiência dos pais, dos avós, mas nunca se converteu de verdade ao Senhor. Querido, sabe o que é se converter? Se converter é ser convencido que você está errado de algo. Quando você se converte ao Senhor, você está olhando para o Espírito Santo e falando assim: eu reconheço que tem algo em mim que está errado, então eu tenho que mudar o meu pensamento. Deixa eu exemplificar isso melhor. Você está numa luta lá no ringue, numa luta violenta aí. Querido, quando a gente está falando de converter, nós estamos falando de se render ao Senhor. Léo, quando nós nos rendemos ao Senhor, é de fato fazer o seguinte, ó. Sabe o que é se render ao Senhor, querido? É isso aqui, ó. Você se dobrar perante o Senhor e reconhecer assim: eu perdi essa batalha, eu estava errado.
eu preciso me converter dos meus pensamentos, dos meus caminhos. Eu estou convencido de que eu estava errado, eu perdi essa batalha. Querido, quantos de nós estamos errados, não damos o braço a torcer, não queremos perder a batalha, estamos errados e não abrimos mão dos nossos pensamentos errados? Como queremos ter um encontro com Jesus se nem ao menos nós reconhecemos o nosso erro? E quando Deus cobra da gente, a gente acha que é muito ainda. Quando Jacó ele encontra Jesus no Val de Jaboque, e ele luta com o anjo até o amanhecer, e o anjo fala assim: ó, a partir de hoje o seu nome não é Jacó mais não, o seu nome vai ser Israel. O nome foi trocado, querido, porque agora ele não era só mais aquele cara que viveu a experiência do avô e do pai, não, a experiência quem tinha vivido era ele. E deixa eu te dizer, Jacó era abençoado em tudo que ele fazia, mas ele era abençoado de tabela por algo que ele viveu do sobrenatural do avô e do pai, nunca da experiência dele. A partir de agora, Jacó, ele sai do Val de Jaboque e falou assim, ó, a Bíblia começa a citar assim: o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Muda a história da família, Léo. Aí, querida, a pergunta que eu tenho para você: quando é que você vai parar de lutar e entregar sua vida para Jesus? Pastor, mas eu não tenho lutado não. Querido, você já imaginou o que é lutar com Deus? Jacó lutou a noite inteira. Sabe o que é lutar com Deus, querido? É você receber uma palavra de Deus, um direcionamento de Deus e fazer diferente. Você está lutando contra Deus. É Deus te mostrar o caminho, te mostrar uma direção e você não anda no caminho. Isso é lutar com Deus. É Deus te abrir os olhos. Cara, quantas pessoas mais, querido, vão te precisar parar o ser, como se diz, dar uma profetada no ser, para você alinhar quantas vezes mais vai ser necessário. Meu Deus, vai ter que perder alguém? Eu não estou aqui jogando praga, como se diz, mas às vezes é só assim que a gente para, olha e fala assim: meu Deus, Deus estava chamando a minha atenção, eu nunca percebi. Aí na hora que Ele te põe deitado numa cama, onde você não tem para onde ir, você começa a ver Deus. Ó, Deus me falou um negócio quando eu estava lá no hospital. É lógico, é só lá que Ele conseguiu te parar, só lá que você prestou atenção nele. Ele está falando tem um tempão, mas você não escuta. Querido, quando é que você vai parar de lutar contra aquilo que Deus já falou sobre você? Quando é que você vai se tornar um Israel e deixar de ser Jacó? Quando é que você vai parar de falar das experiências dos outros e vai ter a sua experiência com Deus? Querido, você precisa ter as suas experiências com Deus. Eu queria convidar o louvor para ficar aqui comigo já, que nós já estamos caminhando para o final, querido. Jacó foi um camarada, querido, como eu disse. Ele precisou, aliás, onde ele passou, ele viveu promessa de Deus, se cumpriram na vida dele, mas nunca era por algo que ele tinha feito, Léo. Era por uma palavra que tinha lançado lá para a mãe dele, mas ele não se alinhava nessa palavra. Deixa eu te dizer, às vezes você já até cantou. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto há promessa. Querido, deixa eu te dizer, quem tem promessa de Deus morre sim. Lá em Hebreus vai dizer o seguinte, vai citar o mural dos heróis da fé, vai falar assim: todos eles morreram na fé, sem ver as promessas sendo cumpridas. Aí quem tem promessa de Deus não morre não. Querido, aproveita enquanto você tem tempo para que essa promessa se cumpra na sua vida. Endireita o seu caminho, cara. Encontra Jesus, entrega a sua vida para Ele. Aí Jacó, ele sai ali do Val de Jaboque junto com a sua família, e ele é um outro camarada. Ali, Cid, ele encontrou Jesus de verdade. E como que a gente sabe? Porque o que evidencia que um homem ele encontrou Jesus, ou uma mulher, é os frutos que ele dá.
Os frutos evidenciam a árvore, querido. Os frutos evidenciam se você é um novo nascido em Deus. É os frutos. Vocês lembram que Jacó, ele estava indo encontrar o seu irmão. Ele tinha colocado na frente presentes, ele tinha colocado os servos, ele tinha colocado Lia, e ele estava aqui com Raquel. Aí agora que ele sai do val de Jaboque, não se chama mais Jacó, o nome dele agora é Israel. Ô Sidney, sabe o que ele faz? Ele coloca todo mundo para trás agora, e ele vai na frente de todo mundo. Os frutos começam a mudar. Aí a Bíblia vai dizer que ele encontra o irmão dele. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis 33, põe para mim por favor, Gênesis 33, versículo 1 até o 3. Gênesis 33, 1 ao 3. Isso aqui, querido, é quando ele sai do val de Jaboque. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, ele dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou a serva e os seus filhos à frente, Lia os seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente. Ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. O fruto evidenciou uma nova postura na vida de Jacó, que não se chamava mais Jacó, mas Israel. Agora ele se coloca à frente, querido, para enfrentar aquilo que ele não enfrentou. Jacó saiu correndo de todos os lugares que ele pisou. E deixa eu te dizer, quanto mais de tempo que você precisa, você vai ter que sair correndo de todos os lugares que você pisou? Não, querido, deixa eu te dizer, hoje é uma noite de salvação. Hoje é uma noite de você mudar de nome, de sair de Jacó para Israel. Hoje é uma noite que Deus, Ele está te encontrando e está mudando a sua história e o seu nome. Mas essa experiência tem que ser sua. A experiência que os seus pais, querido, você pode ser filho do Billy Graham, não vai fazer diferença nenhuma, porque no grande dia é você e Jesus. Ninguém vai falar, deixa eu te mostrar o que meu pai fez. Aí, se tivesse um livro lá para ele falar, ele ia fazer assim: pera aí, irmão, o dele eu sei, já tratei com ele sozinho. Agora, e você? Cadê o que você tem? Me apresenta. Querido, isso é uma realidade para nós. E às vezes a gente brinca, a gente vive uma vida como se nunca fosse encontrar o Senhor. Ah, pastor, mas eu sou um cara muito ligado na escatologia, e eu estou vendo um movimento político, Isner, e eu estou vendo que, não, se o anticristo aparecer, eu mudo de vida. Querido, Deus pode te chamar hoje. E aí, como é que você está? Quem é você mesmo? Você é Jacó ou é Israel? Deus é o seu Deus ou o Deus do seu pai? Querido, a oportunidade é nossa. Fica de pé nessa noite, querido. A oportunidade é nossa de fazer diferente hoje. A oportunidade é sua, querido, de se entregar ao Senhor e escrever a sua história hoje. Eu preciso relembrar você, querido, que a história dos seus pais, a história da geração da sua família, ela não é capaz de te salvar no último dia. O que é capaz de te salvar no último dia é a história que você escreveu junto com Cristo, que você escreveu. Eu quero convidar você, feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos agora, e eu quero que você, querido, comece a fazer menção aos céus agora, sobre a sua história com Deus. Lembra aí dos bons momentos da sua casa, querido. Lembra daquilo que você já viveu na igrejinha. Lembra aí, ó, da sua mãe. Isaac está aqui, eu lembro da mãe dele, minha professora, escola dominical, junto com a Dirce ali, do Jajá. Mas teve um dia que o Isaac precisou escrever a história dele. O apóstolo contou aqui dos pais, não foi, apóstolo? Chegou, foi lá nos avós, honrou os avós, falou assim: obrigado.
pelo caminho que você nos ensinou, mas hoje eu estou dando sequência àquilo que vocês continuaram, àquilo que vocês iniciaram, querido. E nós, o meu pai, querido, meu pai, ele foi expulso de casa com 15 anos de idade, porque ele aceitou Jesus. Às vezes você pode olhar para mim, eu sou nascido no Evangelho, pastor Tiago, sou nascido no Evangelho. Aí vocês podem olhar e falar assim: pastor, para você é fácil, você nasceu no Evangelho. Nesse sentido foi fácil para mim, porque eu fui instruído desde criança, mas para o meu pai não foi. Ele foi expulso de casa com 15 anos, quando ele aceitou Jesus. O meu avô era aqueles caras igual coronel, Brunão, baixista bruto. Meu avô era aqueles coronel. Falou com meu pai assim: se você decidir por esse Jesus, na hora que eu chegar em casa hoje, eu não quero te ver dentro de casa. E meu pai falou assim: seu avô andava armado e ele era capaz de me matar por causa disso. Meu pai saiu de casa com 15 anos e foi morar na casa da irmã dele mais velha, porque ele aceitou a Cristo. E deixa eu dizer, essa história do meu pai não me salva, sabia? Ela só é um alimento e me mostrando de onde eu vim. Eu tenho que dar sequência nessa história, querido. Ah, ser um pastor hoje é fácil, mas para ele não foi. Querido, talvez o pontapé da sua família é contigo, cara. Talvez o primeiro que vai caminhar é você. Eu sou a segunda geração da minha família de pastores. Começou com meu pai, que foi expulso de casa. Começou com ele, cara. Ele teve que ter a escolha dele, e ele não aprendeu dos pais. Ele teve que fazer a escolha dele, cara. E eu, graças a Deus, eu pude ser beneficiado pela escolha que ele fez, mas a escolha dele não me salva. E talvez, querido, na sua casa não tenha o primeiro, é você. Quando eles olharem na história, deixa eu ver aqui, ó, querido, a quinta geração para frente, eles vão olhar assim: deixa eu ver quem é o cara que alinhou nossa casa, quem é o cara que apresentou Jesus para a nossa geração. Vai ver lá, o meu, ó, um tataravô meu, esse cara foi o primeiro. Ei, Léo, imagina aparecer seu nome lá, querido. Céu, primeirão lá, ó. A partir de você, quantos pastores foram gerados? Quantos missionários nasceram? Quantos levitas nasceram? Através de você, querido. Mas todos eles tiveram que fazer as suas próprias escolhas. A escolha do seu pai não te salva, a escolha do seu avô não te salva, mas é um pontapé super importante para você saber de onde você veio. Querido, fecha os seus olhos. Querido, fecha os seus olhos, querido, nessa noite. Meu Deus, Pai. Nunca mais haverá dor. Ora, bandara gasto, No trono ele está. queridos, intercessores começam a orar por salvação, querido, em nome de Jesus. Fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. Eis que venho sem demora. E eu estou esperando com coração ardente.
quero convidar você nessa noite a se render a esse Deus, cara. Sabe o que é render diante desse Deus, querido? É parar de lutar diante daquilo que você já sabe que tem que fazer, cara. É você parar, querido, de lutar contra algo que Deus já falou para você. Querido, Deus já tem te falado, Deus tem mostrado, Deus tem feito tanto de coisa. Querido, eu convido você a se render diante desse Deus nessa noite. Se render, querido, é perder a batalha para o Espírito Santo de Deus. Se render é olhar para Jesus e falar: Senhor, eu perdi essa batalha, eu estava errado, eu me rendo diante do Senhor. Querido, e essa palavra não é só para quem não caminha com Jesus, não. É para quem caminha também com altos e baixos. Querido, se renda a esse Deus, querido. Eu sei que às vezes, querido, vou falar de um assunto espinhoso. Eu sei que às vezes a igreja pode ter te machucado de alguma forma. A igreja pode ter te machucado de alguma forma. Deixa eu dizer, nenhuma dessas vezes quem te machucou é Jesus. Nenhuma dessas vezes quem te feriu foi Jesus. Nenhuma dessas vezes quem virou a porta para você, virou as costas ou fechou a porta foi Jesus. Nenhuma dessas vezes quem te feriu foi Jesus. Pelo contrário, nós ferimos Ele dia após dia, e ainda assim Ele está à porta batendo. Querido, Deus não arromba corações, Ele convida. Ele fala assim: aquele que me convidar, eu vou entrar e vou ceiar com ele. Deus não é um arrombador de coração, não, querido. Eu quero convidar você nessa noite. Se há alguém aqui, querido, quer entregar sua vida para Jesus, se render diante desse Deus e entregar sua vida e deixar que Deus mude o seu caráter, que Deus mude os frutos que você tem gerado, eu quero te convidar, vem aqui na frente que eu quero olhar para a sua vida agora, querido. Eu quero te convidar, querido, a você se render a esse Deus hoje. Você render a sua vida a Jesus. Querido, eu não vou ficar repetindo, não. Mas eu sei que tem algumas pessoas para o Senhor nessa noite. Eu quero convidar você, querido, renda a sua vida a Jesus hoje. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele tem interesse em salvar a sua vida hoje, querido. Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala para nós que o Senhor é quem convence o homem do pecado e da justiça. Espírito Santo de Deus, nós te entronizamos, Pai, desde o início do dia de hoje. Eu quero pedir ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que o Senhor haja nos corações nessa noite, Pai, e que haja salvação, querido. Espírito Santo de Deus, tome o teu lugar de honra e som dos corações essa noite, em nome de Jesus, Pai. Que as vidas se rendam ao Senhor.
os corações, Pai, nessa noite. Ei! Espírito de adoração, querido, pegue na mão da pessoa que está do seu lado aí, interceda por ela agora. Talvez a pessoa que você está segurando na mão, querido, ainda não passou no val de Jaboque e se rendeu ao Senhor, ainda não teve o nome mudado para Israel. Ministre isso, fale com o Senhor: Senhor, troque o nome dela nessa noite. Querido, não é por nós, é pela geração que vem após você, é quem vem depois. Você está preparando o caminho para quem vem depois. Ô Vini, a geração que você está preparando, velho, que está vindo depois de você, a sua família ainda vai colher muitas coisas pela sua vida, cara. Ô Vini, eu te amei, cara, desde o primeiro dia que eu te vi, que eu tava lá na América. Eu olhei pra você e falei assim: cara, eu amo esse menino. E o que Deus tem pra fazer, e já tá fazendo na sua casa, nos seus pais, é nada perto do que Ele tem pra você e para aqueles que virão depois de você. Eu quero declarar sobre a sua casa, Vini, sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Que você, Vini, vai ser um avivalista da nosso tempo, um avivalista da nossa geração. Vai ser referência de avivalista, vai ser referência de homem de Deus, vai ser referência de pai, de filho, de homem de Deus, vai ser referência de caráter. Eu quero declarar isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Querido, eu quero declarar, Vini, que você só está abrindo caminho para uma família de pastores, uma geração de pastores. Erecandarabás. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor venha guardar a mente e o coração do Vini, Pai, em todas as áreas, Pai, em nome de Jesus. Vini, que Deus te abençoe poderosamente em todas as áreas, em nome de Jesus. Meu Deus, xerabás, te candaradera, badá.
Continue intercedendo, que o Senhor ainda está fazendo, querido. O Senhor ainda está fazendo. Querido, Deus é lindo demais. Orabandaragasto cataralabás. Orabandaragasto cataralabás. Querido, levanta a sua mão, por favor, mais uma vez. Fala comigo assim: Senhor, que a palavra que recebemos, ela não se perca quando a gente sair dessa porta. Querido, que Deus abençoe vocês poderosamente. Que o mês de vocês que está iniciando seja um mês poderoso. Que seja um mês onde vocês vão ver o Israel de Deus se manifestar em todas as áreas. Querido, não fiquem parados. Busquem experiências suas com Deus, porque Deus tem um monte de experiências para distribuir nessa casa. Querido, você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus.